se lembra da solene cerimônia de sepultamento do Papa João Paulo II e o entusiasmo que percorreu nossos corações com a eleição de Bento XVI? Há pouco mais de um século, um fato muito parecido com esse marcou a história. Leão XIII, um dos papas que governou por mais tempo a Barca de Cristo, retornava à casa do Pai. Anunciado o conclave, todos os cardeais dirigiram-se para Roma para eleger o novo Papa. A tão esperada fumaça branca apareceu finalmente na chaminé da Capela Sistina sob o aplauso de todo o povo. O patriarca de Veneza, cardeal Giuseppe Sarto, era eleito o 259º sucessor do apóstolo São Pedro. Italiano, de origem humilde, Giuseppe desde pequeno demonstrou um grande fervor na oração. Uma vez, durante a aula de catecismo, o professor levantou uma questão. Eu darei uma maçã para quem me disser onde Deus está. Silêncio na sala. E o pequeno Giuseppe levanta sua mãozinha. Professor, e eu darei 2 se o senhor me disser onde que ele não está. A família era pobre, mas mesmo com dificuldades, o menino fez seus estudos na sua cidade natal. E depois foi para Castel Franco, onde entrou para o seminário, sendo ordenado sacerdote aos 23 anos de idade. Com 46 anos, ele foi sagrado bispo de Mantua e depois patriarca de Veneza. Naquela época, havia uma coisa que, graças a Deus, não existe mais. O imperador do Sacro Império tinha o direito de vetar o nome de um cardeal no conclave. E, naquele conclave, o imperador vetou o nome do cardeal Rampolla, porque dizia que ele era muito ligado à França. Nas votações seguintes, apesar de pedir humildemente que não votassem nele, o cardeal Giuseppe Sarto foi eleito e escolheu o nome de Pio X. O cardeal Sarto, de cabeça baixa, ouviu o resultado da votação. Segundo o costume, aproximou-se dele o cardeal decano e perguntou: aceitas essa missão que a igreja vos dá? Com os olhos banhados em lágrimas e a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele respondeu: se não for possível afastar de mim este cálice, que se faça a vontade de Deus. Aceito o pontificado como Jesus Cristo aceitou a sua cruz. Após 5 dias, dava-se a grande cerimônia de posse do sucessor de São Pedro. Assumindo o trono, a primeira ação de São Pio X foi abolir aquele absurdo direito de veto do imperador e penalizou com excomunhão maior todo aquele que no futuro ousasse formular um veto a um conclave ou sequer contribuísse para esse veto. 2 meses depois de sua posse, ele já publicou a sua primeira encíclica. Ele tinha um espírito renovador e destinou todos os seus esforços para renovar a Santa Igreja, cumprindo plenamente o seu lema. O lema de São Pio X era restaurar tudo em Cristo. E por isso, a primeira preocupação dele foi a formação e a santificação do clero. Através da piedade, através do estudo e, sobretudo, através da obediência. Uma vez o clero santificado, era necessário agora levar a doutrina católica de uma forma acessível para todo o povo. E por isso ele promoveu a edição de um novo catecismo e providenciou que esse catecismo fosse ensinado a todo o povo. Fosse para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, todos deveriam conhecer a verdadeira doutrina de Cristo para viver a Igreja com consciência e com razão. São Pio X tinha certeza de que, por mais que os homens trabalhem, só Cristo, com a sua graça, é capaz de produzir sinceras conversões. E por isso, este santo foi o maior propulsor da devoção ao Santíssimo Sacramento. Ele facultou a comunhão frequente e até mesmo diária, que não era comum naquele tempo. Ele abriu a possibilidade da primeira comunhão para as crianças. Logo que a criança tenha o uso da razão, que seja capaz de discernir a diferença entre o pão, alimento, e a Sagrada Eucaristia, dizia São Pio X, ele já deve receber a primeira comunhão. E assim, Cristo vai trabalhar a sua alma desde pequeno. Mas, naquela época, havia um inimigo da própria Igreja muito poderoso, e a quem a Divina Providência chamou este santo a combater. Era a heresia modernista.
Essa heresia procurava infiltrar-se no seio da igreja, colocar dentro da igreja o relativismo religioso. Visava adulterar o magistério tradicional e infalível da Santa Igreja Católica Apostólica Romana para adaptá-lo aos novos tempos. Mestre infalível da verdade, na memorável encíclica Patienti Domini Egregis, São Pio X denunciou e reprimiu com necessário vigor esta heresia, que na verdade era o quê? Uma triste síntese de muitos erros que graçavam já dentro da igreja. São Pio X amava todos os seus filhos espirituais e fazia de tudo para conseguir a sua conversão. Mas, uma vez esgotados todos os recursos pastorais, uma vez esgotados todos os caminhos de bondade, era sua obrigação combater com integridade, com severidade, esses lobos, às vezes vestidos de ovelha, que procuravam destruir o rebanho de Cristo. Era muito bonito ver o equilíbrio santo de sua alma. E destacava, em São Pio X, 2 títulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é chamado o Cordeiro de Deus e o Leão de Judá. São Pio X era, ao mesmo tempo, um exemplo de extremada bondade e um santo de indomável energia. Uma vez, ele foi procurado por 2 embaixadores que queriam uma audiência com ele. Ele os recebeu com uma inestimável bondade. Porém, durante a conversa, ele foi percebendo que eles traziam uma proposta gravemente ofensiva à Santa Igreja. São Pio X rejeitou a proposta, mas com a tal energia que deu um murro na mesa e quebrou a perna do seu anel de pescador. São Pio X era um homem que tinha um absoluto senhorio de si mesmo e dominava os impulsos de seu ardente temperamento. Ele estava sempre disposto a considerar e a aceitar a opinião dos outros, se isso não implicasse em risco para algum princípio da igreja. Mas não tinha nenhuma debilidade e não hesitava nem um pouco em agir com força em defesa da fé. São Pio X reuniu, num só texto, todo o direito canônico que estava disperso em várias leis e fez uma coisa muito útil para a igreja. Ele mandou fazer a revisão da tradução latina da Sagrada Escritura. Criou depois um Instituto Bíblico, reformou o breviário e orientou a música sacra para formas de expressão mais puras. Mas, não vencido pelo trabalho, mas esmagado de dor, por causa da guerra que começava na Europa, a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele começou a sentir-se mal por volta do dia 15 de agosto. Depois, veio a falecer santamente, no dia 20 do mesmo mês. A devoção ao Papa Santo começou a correr o mundo inteiro logo após o seu falecimento. Não se tardou em falar em milagres devidos à sua intervenção. Em 1923, os cardeais residentes em Roma se reuniram em comissão a fim de promoverem a sua beatificação. Houve até um bispo brasileiro que foi curado pela oração de São Pio X ainda quando ele estava em vida. Posteriormente, São Pio X foi canonizado pelo Papa Pio XII no ano de 1954 e é conhecido em toda a Igreja como o Papa da Eucaristia, o Papa da bondade, o Papa da doçura. Peçamos ao ínclito Papa São Pio X o discernimento, a argúcia, a energia, a combatividade, a bondade que ele teve ao enfrentar destemidamente as raízes dos erros que vivem em nossa época. E na próxima semana estaremos novamente aqui com vocês para acompanhar a vida de mais um santo da Igreja. Salve Maria!